Senhor eterno, Deus todo-poderoso, Senhor nosso, Rei nosso e Deus nosso, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui, Senhor, tu tens sustentado-nos na tua presença. Senhor, abra-nos a porta do conhecimento a fim de compreendermos a respeito da tua palavra, a fim de aprofundarmos cada vez mais e sabermos, Senhor, sabermos aplicar a tua palavra em nossa defesa, usando o assim está escrito, Senhor, como a tua palavra bem nos ensina. Derrama teu Santo Espírito sobre nós, a fim de nos moldar a ti, convencendo-nos dos nossos pecados, da justiça e do juízo, e moldando o nosso caráter semelhante ao teu, meu Deus. É tudo quanto nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, como a gente viu no estudo passado sobre o capítulo 125 de Salmos, no versículo 3, que diz o seguinte: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. E aí foi comentado que o cetro ou o domínio do pecado, ele não permanecerá sobre os justos. Por quê? Até foi comentado que onde Cristo habita, o pecado não domina. Em cima dessa ideia que fomos entender o que traz o livro Como. Porque o livro Como nos traz a ideia de não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, aonde Cristo habita, onde Cristo vive, o pecado perde o domínio. Vanderlei, meus irmãos, a minha esposa, né, a Sonizete, ela tem uma frase que diz: aonde Jesus está, o pecado não pode estar, né? E é isso que justamente o que nós estamos comentando. Se Jesus está vivendo em nós, operando em nós, do mesmo local, não pode sair água amarga e água doce, entendeu? Sim. Esta é a principal tônica, né? Se a gente está em Cristo, de fato somos nova criatura, de fato o poder do Senhor opera em nós e através de nós. Por essa finalidade, o cetro, né? O cetro do pecado não vai, do ímpio, não vai, do iníquo, né? Não vai sobrepor a nós, desde que estejamos em Cristo. Como o livro Como ele costuma, ele tá dizendo, né, numa passagem, deixa eu achar aqui, a criação instantânea. Quando Cristo entra, ele faz a criação instantânea na nossa vida, ele nos perdoa de forma instantânea. É claro que a continuidade vai ser eu estar nele e ele em mim, eu crendo na palavra dele, né? E aí nós veremos essas de fato, essas transformações e essas condução do Senhor. Tem um outro trecho aqui, uma frase aqui do livro Como, que diz: sem o poder da palavra é impossível que exista a real vitória sobre o mal. Né? Esse é a tônica do que foi dito, que nos é dito em Salmos 125, 3. Então, na gravação, né, do estudo passado, que eu não pude participar, eu estava ouvindo essa gravação e logo após o Salmo 125, 3, né, que foi citado,
nessa gravação cita Romanos 3:21, que fala: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. O que pelo menos eu entendi foi o quê? Que não adianta a gente fazer nada pela nossa força. É Deus, né? A justiça de Deus. É a justiça, né? Através da fé. É Ele quem vai fazer tudo por nós. Então, tendo pecado, esse cetro está aqui na vida da Regina. Está na minha vida. O Salmo 125:3, ele serve para quê? Para que eu recite ele, e o pecado ele se origina na minha mente. Mas quando Cristo está em mim, que Deus opera, que ele já operou na verdade, né? Isso, ele já fez isso na vida da Regina. Basta eu me apossar agora desse, vamos falar assim, desse amor dele. Então, quando eu compreendo isso e o pecado está na minha mente, eu entrego isso para Jesus, ele opera automaticamente em mim. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Esse texto que a irmã comentou ali, de Romanos, alguém tem a tradução na linguagem lá da Bíblia King James? Porque aí há uma diferença na tradução que é muito importante. Gálatas 2:20, também na tradução de King James, ela dá um entendimento melhor do que está escrito ali, para nos ajudar a entender do que está falando ali. Romanos. Irmão Vanderlei, essa tradução que eu li é da King James. A minha Bíblia é King James 1611, legado. Dá uma lida de novo no versículo, faz favor. Tá. Aqui diz, Romanos 3:21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Tá, agora lê o versículo 22. O versículo 22 fala assim: a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Amém. É ali que eu quis chegar, no versículo 22. Vamos de novo ler do início. A minha tradução aqui é diferente, por isso eu peço para a irmã ler aos poucos de novo. Tem um ponto ali importantíssimo. Eu leio do 21? O 22. Então, o 22 é Romanos 3:22. Fala assim: a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos. Segura aí. A justiça de quem? De Deus. Mediante a fé de quem? De Jesus Cristo para todos. Isso. A minha tradução aqui diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Muda completamente a fé em Jesus Cristo e a fé de Jesus Cristo. Percebem? Sim. Quando a gente vê ali que fala a fé de Jesus Cristo, não é mais a nossa fé falha. Aí remete a Gálatas capítulo 2, versículo 20.
porque a tradução dessa palavra no original, ela pode ser traduzida nos dois sentidos, em ou de. Se formos entender como em, tem um significado que mostra para a nossa fé. Tem um sentido que direciona a nossa visão para nós mesmos. Mas quando a gente entende traduz essa palavra para a fé de Jesus, então não existe mais a nossa fé falha. É Cristo vivendo em nós e transmitindo a fé dele em nós. No capítulo 2 de Gálatas, no versículo 20, vamos ler esse texto também para tentar entender o que eu estou tentando passar aqui. Quando os irmãos acharem... Posso ler? Pode ler. Está falando assim, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Amém. Vocês perceberam que ali mudou a linguagem? Não é a minha fé, porque a fé do homem, ela é pequena e falha. Mas quando a gente se desfaz do nosso eu, o nosso eu morre e Cristo passa a viver em nós, a gente passa a ter a fé dele, a se apropriar da fé dele. E fé igual à fé de Cristo é uma fé sem falhas. Então, é dessa maneira, Cristo vivendo em nós, que nós vamos atingir a perfeição. Não nossa perfeição, mas a perfeição de Cristo vivendo em nós. E por isso que eu digo que essas traduções aqui, se a gente lê da maneira correta, ela muda completamente o contexto de tudo. Toda a nossa vida muda, porque a gente reconhece que não existe poder em nós, que todo poder vem de Deus. O querer e o efetuar vem de Deus. Olá, queridos. Boa tarde, graça e paz. Satisfação estar aqui mais uma vez, tá bom? Meu nome é Sonizete, sou esposa do Aguinaldo, que já tem participado aí agora há pouco. E olha só, quando se fala a fé de Jesus, é porque é Ele quem deve estar comandando a nossa vida. A minha fé não me salva. A sua fé não te salva. É Jesus efetivamente vivendo em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que fala que a fé é de Jesus. É de Jesus. Quando fala-se lá da fé do tamanho de um grão de mostarda, é quando Jesus já está operando em nós, porque nossa fé mesmo, filhinho, nós por nós mesmos não conseguimos fazer nada. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós entendermos que é Jesus quem deve plenamente governar a nossa vida, aí nós passamos a ter sucesso em nossa vida espiritual. Enquanto estivermos tentando caminhar com as próprias mãos, conduzir-nos a nós mesmos, haverá sempre derrota, frustração e estagnação da vida espiritual. É por isso que Jesus quer. Ele está batendo a porta do coração. E quando ele entra, quando nós permitimos que ele entre através do batismo, através do estudo desse aqui, ele quer já fazer incursão na nossa vida. Quando Jesus está batendo a porta do coração, ele não quer vir e voltar daí a pouquinho, não. Ele quer entrar, cear, comer, conversar, viver e governar a nossa vida. Está entendendo, queridos? Então, muitos de nós não entendemos isso. É preciso a gente ter uma maturidade espiritual, essa percepção para entender. Ele não quer só chegar. Ah, tchauzinho, fiquei aqui 1, 2 horas comigo com você, vamos embora daqui 1 mês, daqui 1 semana eu volto. Não. Não.
No Antigo Oriente, lá nessa época que a Bíblia foi escrita, né, no grego aí, no Novo Testamento, quando a visita chegava, era um regozijo, era uma honra receber visitas. Eles amavam, os orientais do Antigo Oriente, amavam receber visitas em casa, tratavam como se fosse um rei. E quando a visita participava daquela casa, do que acontecia naquela casa ali, ela fazia já como se fizesse parte daquela família. Eles eram muito receptivos. E então, quando Jesus fala, estou batendo a porta do coração, que eu quero fazer parte da sua vida. E quando ele faz parte da nossa vida, tchau. Acabou pecado. Acabou irritação, acabou grosseria, acabou mau humor, acabou impaciência, acabou os próprios interesses. A lição escola sabatina essa semana. O retrato do amor, né? Que é Jesus. Então, é isso que ele quer fazer. Se ele dominar a nossa vida, nós plenamente refletiremos o caráter dele, o caráter de Deus. Perfeito, irmã. E citando essa parte da fé de Jesus, nós podemos ver lá em Apocalipse 14, versículo 12, lá fala sobre a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, ali está mostrando um grupo que chegará nessa amplitude, chegará a esse ponto de ter Cristo neles, porque como diz ali, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos, e a gente já aprendeu aqui que não existe fórmula para o ser humano por si só, por suas próprias forças, guardar os mandamentos, a não ser através de Cristo vivendo neles. E como a irmã acabou de falar, a mesma parte que diz ali, e a fé de Jesus, é através da fé de Cristo, através de Cristo vivendo em nós, que nós chegamos naquele ponto. Haverá um povo assim. E devemos crer que haverá. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Isso a gente aprendeu aqui também. Estudando a palavra, ela mesma nos ensina que ela se cumpre, ela não falha. E se ela está dizendo que haverá um povo perfeito, um povo sem mancha, sem mácula, irrepreensível diante de Deus, então haverá. E esse povo guardará os mandamentos perfeitamente e terá a fé de Jesus, porque Cristo viverá neles. Irmão, pode falar. Olha só, e como permitir? Como é que é essa história de Jesus viver em nós? A gente está falando, fala, Cristo vive em mim, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, Jesus precisa viver em mim, Jesus precisa tomar conta da minha vida, Jesus precisa governar a minha vida. E como que na prática isso acontece? O seu irmão falou aí o que você falou agora? Da palavra. A palavra, a fé operante, a palavra viva, a palavra tem poder de criar, realmente tem. Agora, como que eu consigo deixar Jesus governar a minha vida? Será que é eu simplesmente fazer um culto de manhã, uma oração, ao meio-dia para almoçar, à tardezinha para lanchar, à noite para dormir, oração de 2, 3 minutos, e fica por isso aí, eu vou à igreja na quarta, no domingo e no sábado, e pronto, é isso que a gente... Não. Se fosse 98% do povo adventista já teria Jesus vivido, já estaria com Jesus vivendo neles. Como que de fato então Jesus vem viver em nós? O nosso grande... Oi? Recitando o assim diz o Senhor todas as vezes que a gente for tentado? Também, logicamente. Mas outra coisinha, outro segredinho que não é segredo, mas que muita gente acha que não descobriu ainda, por isso que às vezes é segredo. Irmãos, nós estamos acostumados a dar migalhas para Deus, enquanto esperamos receber o tudo dele. Migalhas de culto, migalhas de oração, migalhas de tempo na igreja, migalhas de estudo, migalhas de comunhão com ele.
Nossa, que eu dou o mínimo, porque 95% do nosso tempo é pensando no trabalho, pensando na casa que quer fazer, pensando na viagem, pensando na aposentadoria, pensando no casamento, pensando na namorada, pensando na comida, pensando em tudo. 95% do nosso tempo é isso aí. Buscando os próprios interesses. Aí, os 5% é migalhinha a gente dá para Deus. E com esses 5%, nós achamos que teremos direito à árvore da vida, lendo engano. É aí que muitos de nós erramos. Queremos o tudo de Deus enquanto estamos dando para Ele migalhas. Essa conta não bate, essa matemática não fecha. É isso que eu queria falar nesse momento. Então, irmã, fala para nós aí, por favor, por gentileza, a, aquilo que falta para nós. Eu estou curioso, o segredo. Não, o segredo, irmão, Ellen White diz que quando o Senhor Jesus vier, ele buscará os Enoques modernos. Agora pergunto para mim, pergunto para vocês aí, algum de nós aqui que está nesse grupo agora, podemos ser comparados ao Enoque? Porque serão os Enoques modernos que Jesus virá buscar. E como é que era a vida de Enoque? Ele simplesmente andava com Deus. Se ele ia comer, Deus estava ali. Se ele ia no mercado, Deus estava com ele. Se ele ia falar qualquer palavra, é em Deus que ele pensava, era a Deus que ele perguntava o que ele deveria falar, o que ele deveria responder, perguntar, o que ele deveria fazer. E isso é andar com Deus. É como eu falei agora há pouco, nós ficamos 95% do nosso tempo cuidando dos próprios interesses. E dos interesses de Deus? A gente joga lá por debaixo do tapete os 5%, que é incrivelmente ridículo, ofensivo a Deus. Então, o segredo de ter Cristo habitando no coração é orar o tempo todo, se não for de joelho que ninguém consegue, é ficar com Cristo no pensamento o tempo todo, é tudo que a gente for fazer, perguntar mentalmente, Senhor Jesus, isso eu devo fazer? O que eu deveria falar? O que eu deveria comprar? Como que eu deveria responder? É andar com Deus, é colocar ele na direção. O pastor Bulhão, há muitos anos, falava que quando ele saía de casa, ele convidava Jesus para ir de carona com ele. Mas eu acho que o pastor Bulhão está enganado. Jesus não tem que estar na carona do nosso carro, ele tem que estar no volante da nossa condução. É ele quem deve conduzir a nossa vida. Por isso que muitas vezes nós fracassamos espiritualmente, nós não saímos do lugar, nós incorremos nos mesmos erros, nos mesmos pecados, com 30 anos de adventista, com 40 anos de adventista, com tanta profecia na muleira, com tanto conhecimento de Bíblia, mas nós não saímos do lugar porque nós mesmos estamos conduzindo a nossa vida, enquanto que Jesus é quem tem que tomar as rédeas da situação, o timão da embarcação, o volante do carro. Isso é o segredo, irmão. Esse é o segredo, que muitos de nós, muitas vezes, não estamos dispostos a pagar o preço. Achamos que temos tempo de igreja, temos conhecimento, temos emancipação, e achamos que conseguimos nos conduzir sozinhos. É por isso que a gente erra. Então, Jesus é que quer conduzir a nossa vida. Isso é o segredo, que nem é um segredo, mas para muitos ainda é porque não descobriram. É isso que eu queria falar. Está respondido. Obrigado. O que mais os irmãos querem colocar? Vanderlei, me permita só corroborar com o que minha esposa há pouco disse. No livro diz da seguinte forma: o segredo de triunfar consiste primeiramente em se submeter completamente a Deus, num sincero desejo de fazer sua vontade em continuação, reconhecer que em nossa submissão nos aceita como servos seus e depois reter essa submissão a Ele e permanecer em suas mãos. Eu costumo dizer, meus irmãos, quando às vezes eu vou pregar, o Senhor virá buscar um povo que é governado por Ele.
E como minha esposa disse isso, e aí vem o resumo de tudo da ópera. Se eu não sou governado por ele em nada, se os 95%, como minha esposa disse, eu gasto comigo em vez de gastar com Deus, e como posso eu querer fazer como Paulo fez? Já não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Nós temos uma facilidade em gostar, em amar Paulo, né? Eu gosto das palavras de Paulo, mas ninguém quer pagar o preço pelo qual Paulo pagou, né? E qual é o preço? É o justamente de viver única e exclusivamente à vontade dele. O livro como o que está nos levando a nós observarmos que eu utilizar as armas que está escrito, assim diz o Senhor, essas armas a gente nós só utilizamos se nós permitirmos e se nós tivermos comunhão com o Senhor eterno. Essa é minha colaboração. Somente através de Cristo que vamos conseguir agradar a Deus. Que não existe nada em nós que agrada a Deus. Nossas obras, nossa justiça própria é imundícia. É somente através da justiça de Cristo. E essa mensagem da justiça de Cristo é a mensagem que foi rejeitada em 1888 pela Igreja. Essa foi a mensagem rejeitada, infelizmente. Se essa mensagem tivesse sido entendida e aceita, Cristo poderia ter voltado. Ellen White fala isso, não é palavras minhas. Irmã, pode falar. Pois é, o irmão tocou no assunto aí da morte do próprio eu. Gente, isto é o que mais é necessário a gente alcançar hoje. Por que os 144 mil, que é um grupo seleto lá, será a elite de Deus, serão honrados no céu, aprenderão um cântico lá, que ninguém mais no planeta aprenderá esse cântico e entoará esse cântico. Por que os 144 mil não passarão pela morte? Porque eles já terão morrido para o próprio eu. Tá entendendo, queridos? Terão morrido para o próprio eu, cara. Então é isso que a gente precisa entender. Não é eu gosto, eu quero, meu pai me criou assim, eu gosto disso, eu sou acostumado com isso. Gente, quem sou eu? Quem é você? Nós somos preciosíssimos para Jesus, a ponto dele ter morrido de amor, literalmente, por cada um de nós. Mas isso não significa que eu devo me envaidecer, me ufanar, me enfatuar, que é ser vaidoso, que é ser orgulhoso, né, presunçoso, e achar que eu posso me dirigir a minha vida. Não. Porque enquanto a Ellen White fala que enquanto houver um resquício do eu, dominando o nosso ser, o Espírito Santo não pode fazer nada por nós. Então vejam, queridos, como que é importante a gente se entregar de fato para Jesus, porque ele não pode, ele tem que dominar. Não é eu e ele, não é ele e eu, ele e você. É ele e ele. Porque ele nos criou, ele sabe o que fazer e o que não fazer, o que pode e o que não pode ser feito em nossa vida. Então, quando ele efetivamente nos conduz, aí podemos dizer, Cristo vive em mim. A irmã citou o cântico que ninguém pode aprender a não ser os 144 mil, e é muito importante falar sobre isso, irmã, porque antigamente a gente achava que essa experiência, o cântico ele fala da experiência desses 144 mil, e muitas vezes a gente imagina, no final dos tempos, naquela
tribulação que eles vão passar é aquela a experiência que eles tiveram. E está errado isso. A experiência que eles tiveram ou que eles vão ter vai ser a experiência com Cristo como nenhum outro teve. É essa convivência, é esse Cristo vivendo em mim de uma maneira ampla, de uma maneira completa, que nenhum outro passou por essa experiência. Por isso que eles seguem o Cordeiro para onde ele vai. Pois é, olha só. Hoje, na nossa condição ainda, muitas vezes carnal, o nosso coração natural, muitas vezes não convertido, a gente fica assim estupefato, a gente fica abismado em imaginar aqueles mártires do passado, Pedro, Estevão, João Hus, Jerônimo, queimados vivos. Isaías cortado ao meio, não foi isso? Gente, como esses homens se permitiram? É porque não eram eles que estavam vivendo neles. O eu deles já não existia mais. Entendem, queridos? Então, quando a pessoa se dispõe a morrer, a ser mártire, é porque ela já não está mais viva. É porque é Jesus quem está ali conduzindo aquele viver, aquele pensamento, aquele coração, aqueles gostos, aquelas paixões. Tá entendendo, queridos? É isso que a gente precisa entender, ou agora ou nunca. Nós estamos vivendo nos últimos momentos de graça. Nós estamos vivendo no tempo de entender a mensagem da justificação pela fé, abandonar pecado e, de fato, mudar de vida. De fato, permitir que o Senhor Jesus viva em nós. Urgentemente precisamos morrer para o eu. Porque o eu é Jesus vivendo em nós. O eu já não deve existir. Ou a gente entende isso agora. Falo com o Guinaldo, meu marido. Falo, meu bem. Ou a gente muda de vida agora, ou a gente vai ficar para trás. Eu falo isso com ele direto. Ou a gente muda agora. Porque, queridos, outro dia na pregação que eu fiz lá no Estado do Espírito Santo, que eu sou de lá, né? Eu falei assim, queridos, aos 8, 10 anos, que esta mensagem da justificação pela fé tem vindo com mais ênfase. Nossa, quantos grupos, quantas lives, quantos meets, reunião de meets tem acontecido em busca, em volta desse assunto de justificação pela fé. Sabe o que é isso? Isto são os últimos momentos de misericórdia que Deus tem dado para aqueles que ainda têm um pouquinho de juízo no cabeção e ainda tem preocupação com a sua própria salvação e estão buscando se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Porque diante dessa mensagem de justificação pela fé, que é de fato a obediência, o abandono de pecado, é que nós estaremos preparados para a chuva serôdia. Então é agora, ela já está caindo em alguns que já estão ali no ápice assim, já bem mais avançados na fé, na comunhão do que muitos. Então nós estamos nesse tempo de misericórdia. Essa mensagem de justificação pela fé é agora ou é agora? É agora ou é agora? Essa justificação para essa mensagem muda agora ou não haverá mais tempo hábil para isso. Então a gente tem que aproveitar os últimos momentos de graça. Queridos, depois que vocês permitirem, eu vou dar um testemunho de um sonho que eu tive, quase que uma visão. Algo assim extraordinário. Depois que vocês me deram a oportunidade, eu vou falar aqui esse sonho, tá bom? Então nós estamos vivendo, de fato, nos últimos momentos de misericórdia de Deus. Olha só, meus irmãos, nós estamos na tábua da beirada da vida. O Senhor Jesus realmente está chegando, está às portas. E a mensagem de 1888, que estamos a citar desde o início da live, é aquela mesma mensagem que Jesus mandou os seus discípulos, né, na casa de Israel, a casa de Israel, para anunciar o Evangelho. E ele disse com todas as letras, e deixou bem claro para os seus discípulos: olha, se aquela casa receber vocês, maravilha. Se alguma delas disser não quero,
simplesmente sacudam a poeira, sigam adiante, porque aquela poeira vai ser o testemunho contra ela. Hoje, nós estamos indo à casa de Israel, que são os cristãos, anunciando a mensagem que há muito vem sendo anunciada. Ela foi anunciada, foi rejeitada, depois ela ficou de forma tímida e recentemente, nos últimos anos, ela saiu de uma timidez para cada vez mais, nestes últimos dias, ela tem sido impactante, tem vindo com força esse anúncio. É triste termos que reconhecer que muitos dos nossos irmãos, tal qual Jesus também deixou claro aos judeus da época, que se aqueles que não recebessem, sacudissem as poeiras, porque elas seriam por testemunhas contra aqueles que rejeitaram o assim diz o Senhor. Essa é a única contribuição para o momento. Só para complementar o que os irmãos estão trazendo aí, sobre a justificação pela fé e a mensagem da justificação pela fé que foi rejeitada em 1888, podemos compreender o seguinte. Eu acho que nós estamos saindo um pouco do capítulo 12, mas eu também não vou me conter nesse assunto. A direção está tomando outro rumo, mas vamos continuar nessa linha então. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. Essa mensagem de 1888 é a mensagem da justificação pela fé, ou a justiça de Cristo. E se formos entender que essa mensagem ela foi rejeitada, então a justiça de Cristo ela foi rejeitada. Mesmo que depois a igreja tenha falado que tenha aceitado, mas ela não foi aceita da maneira na íntegra, na totalidade. E sendo ela rejeitada, eles rejeitaram a Cristo. E aí entra num outro ponto, que alguns irmãos aqui vão saber do que eu estou falando. Naquela época, como foi dito antes, Ellen White escreveu que poucos anos depois, 1890, Jesus poderia ter voltado se a mensagem tivesse sido aceita. A mensagem da justiça de Cristo, justificação pela fé. Então, Cristo poderia ter voltado naquela época, mas não voltou porque a mensagem não foi aceita. E se formos entender o que aconteceu ali, nós vamos saber qual é a mensagem que deve ser pregada hoje. Porque aquilo que foi rejeitado lá, algum momento deveria ser pregado para que Cristo pudesse voltar. Então aquela mensagem que foi rejeitada lá seria a mensagem que selaria o povo. Então vamos ver assim, se o sábado é o selo de Deus, e o sábado foi aceito naquela época, por que Cristo não voltou se as pessoas aceitaram o sábado como selo e eles teriam sido selados na época? Então Jesus poderia ter voltado. Havia um povo selado. Agora, se formos ver por esse lado, o sábado não sendo o selo de Deus e sendo sim um sinal que revela o selo de Deus, aí nós vamos entender o porquê que Cristo não voltou. Porque naquela época o sábado foi aceito. Sendo assim, não podemos ver o sábado como selo, e sim como sinal que revela o selo. O sábado não perde sua importância. Não é isso que eu estou falando aqui.
mas o sábado ele tem uma função diferente daquilo que foi ensinado para nós. O selo de Deus, ele é algo que, além de nos marcar, de nos identificar, é algo que nos lacra. O selo ele é colocado de duas formas. Ele é para marcação, como pertencimento, mas também como lacre, para que nada, vamos dizer assim, algo que é lacrado, você não consegue mais abrir, nem para colocar e nem para tirar. Não adultera, né, irmão Vanderlei? O lacre não permite ser adulterado. Isso. Perfeito. Então, se esse lacre for colocado, o justo continua justo, o santo continua a santificar-se, e o ímpio, ele vai estar aberto, ele não foi lacrado. Faz sentido para vocês? Se a justiça de Cristo foi rejeitada, e a gente estudando aqui, compreendemos que não conseguimos chegar à justiça de Cristo a não ser que Cristo vive em nós, não conseguimos fazer a vontade de Deus sem que Cristo vive em nós, a pergunta é: quem é o selo? O que é o selo? A palavra diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ellen White escreve assim, que ninguém vai para o céu, vai para Nova Jerusalém sem ser selado. E eu pergunto de novo, a palavra diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. E a pergunta que eu faço agora: o que é o selo? Quem é o selo? É Cristo. Amém. Vocês concordam com isso, irmãos? Ninguém concorda? Eu vou pedir para que o irmão coloque-nos a par quanto ao fato de o irmão estar delineando como Cristo sendo o selo. Vamos voltar lá para o Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles perderam lá? Comunhão com o Eterno. Amém. Quando eles estavam, antes do pecado, eles estavam cheios da parte de Deus. Eles pertenciam a Deus. Cristo vivia neles. No momento que eles desobedeceram, eles perderam essa união. Perderam esse pertencimento ao governo de Cristo. Eles não perderam o sábado continuou com eles. Porque o sábado revelava o Criador. O sábado ele era usado, ou ele era para festejar com Cristo, a criação de Cristo, reconhecer Cristo como Criador. Ele revelava, como eu disse antes. Mas aí pode haver uma pessoa que vai dizer assim, tá, mas eles perderam a vida, a imortalidade, eles não perderam somente Cristo. Mas se você for olhar, eles perderam a imortalidade, eles perderam acesso ao governo de Deus. Tudo isso eles perderam somente no momento que perderam a comunhão com Cristo. Eles perderam a fonte da vida. Amém. Percebe que tudo que eles perderam foi a partir do momento que eles perderam o selo, perderam Cristo na vida deles. Mais tarde, Deus coloca os mandamentos na vida do seu povo para que eles lembrassem, para que eles reconhecessem que Deus é o Criador. Se formos olhar os 10 mandamentos ali,
o sábado é o único mandamento que existia antes do pecado, melhor dizendo. Antes do pecado não existia o mandamento não terás outros deuses diante de mim, porque não existiam outros deuses. Então não tinha o porquê existir. Assim os outros mandamentos também. Mas o sábado ele foi colocado já lá no Éden para revelar o selo. Então o sábado sim tem uma grande importância. Eu discordo com o irmão de o senhor afirmar que Jesus é o selo de Deus. Eu não vejo na palavra, em momento algum, nem mesmo em Ellen White, a afirmação de que Jesus é o selo de Deus. É preciso entender isso com mais profundidade. O selo de Deus é o Santo Sábado e também lá fala que seremos selados com o Espírito Santo. Mas o sinal visível, visível assim no tempo, né? Do selo de Deus é o Santo Sábado. Então, eu não concordo com o irmão não, tá bom? Sem problema, perfeito. A gente vai, com o tempo agora, a gente vai estudando mais. O irmão Pedro é mais aprofundado nesse ponto. Ele pode me ajudar a explicar para a irmã, mas não tem problema de discordar. A gente está aqui para falar, para debater, para conversar e que Deus nos abra o entendimento. Se eu estiver errado, eu posso voltar atrás na minha palavra, posso voltar atrás naquilo que eu entendi. Não tem problema nenhum. Sim, sim. Todos nós estamos aqui para aprender, né, meu irmão? Todos nós estamos aqui para... ninguém tem, assim, a palavra plena. Estamos aqui aprendendo e é nessa roda de bate-papo que a gente vai chegar a consenso. Aprendermos do lado de cá, aprender-se do lado de lá e chegarmos a um consenso. E é isso que nos leva ao amadurecimento na fé. Pode falar, irmão Jair. Bom, aí eu fico pensando, o irmão aí falou, e eu também já li a respeito, e já ouvi falar, né, muito, que a mensagem da justiça da fé, da justiça, né, a grande mensagem da justificação pela fé, ela foi rejeitada na Assembleia de 1878. E 2 anos a seguir, se não fosse rejeitada, Cristo já tinha voltado, né? Aí eu fico pensando, irmão, aí o que seria de mim, de nós, se já tivesse voltado, né? Aí então eu fico pensando assim, será que não tem nada a ver com esse verso, esse texto aqui da palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versos 40, né? Que diz assim, ó, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pergunta, né? É assim, bem curioso, né? Cristo teria voltado em 1990, né? Se a mensagem não fosse rejeitada. Mas aí, o que seria de mim, de nós, né? O que os irmãos acham? Bom, irmão, não teríamos existido, eu creio, né? Mas os salvos já com certeza já estariam em festa na glória. Com Everson. Boa tarde, irmãos. Feliz sábado a todos. Boa tarde, boa tarde. Feliz sábado. Eu creio que a irmã que falou agora há pouco foi a irmã Sonizete, é isso? Isso. Irmã Sonizete. Isso mesmo. A questão do sábado, irmãos, eu achei interessante a colocação ali da irmã e a colocação do irmão Vanderlei. Eu creio que dá pra gente, como se diz,
sincronizar as duas coisas, dá para harmonizar as duas coisas. O sábado é o selo de Deus, né? A gente tem isso na Bíblia. Mas aqui pensando uma coisa, se eu tiver errado, os irmãos me corrijam, tá? E eu sou aberto à correção, posso voltar atrás muito facilmente também. Não tem um parecer assim, eu não bato martelo sobre assuntos assim desse tipo, porque a gente está sempre aprendendo, irmãos. Então eu não vou bater martelo e dizer que o sábado, unicamente o sábado é o selo de Deus e o Espírito Santo, né? O selo interno e o selo externo. É o que a gente sempre aprendeu. Mas eu tenho visto algumas coisas ultimamente. Por exemplo, vocês sabem que o quarto mandamento, ele vem na quarta posição, não é à toa. Ele foi colocado ali por Deus na como sendo o quarto mandamento, porque ele representa uma letra do alfabeto hebraico, né? O número 4, o quarto representa o Dalef. A letra D seria, né? Que é a quarta letra do alfabeto hebraico. Interessante que essa letra, irmãos, ela é um símbolo. Todas as letras do hebraico representam um símbolo. E ela tem o símbolo de uma porta. Ela simboliza a porta. Então, vou tentar fazer um gancho aqui, vamos ver se os irmãos me entendem. O quarto mandamento é o sábado da lei de Deus. Ele é o selo. Mas ele tem uma representação como sendo a porta. E quem é a porta na Bíblia, irmãos? Quem é a porta? Jesus? Jesus Cristo. Então eu posso dizer para os irmãos o seguinte: a irmã não está errada, de forma nenhuma. Eu aprendi assim também, irmã, faz 25 anos que eu aprendi dessa forma. O sábado é o selo de Deus. E eu não mudo esse entendimento, porque está na Bíblia, está no Espírito de Profecia, bem como a irmã colocou. Mas também, à medida que a gente vai estudando, a gente entende que o caráter de Cristo é impresso no nosso coração e é como se ele vivesse agora dentro de nós, porque ele é a porta. Lembra do jovem rico? Entra pela porta, meu filho, entra. É interessante até o jeito que ele aborda o Senhor, né? Ele diz assim: o que farei para entrar, né? Herdar a vida? E aí o Senhor Jesus responde para ele sobre os mandamentos ali e faz um convite: entra na vida eterna, entra na vida eterna, entra. Ele está dando uma ideia de porta, porque para entrar tem que ter uma porta. E ele dizendo assim, entra na vida eterna, ele tá dando o lugar, o local e a forma. Por onde? Pelo quarto mandamento, a porta. Eu, Jesus, sou a porta. Ele. Então, quando nós somos selados com o sábado de Deus vivo, nós somos selados no caráter de Cristo como o próprio Cristo em nós, vivendo por nós. Então, para mim tá harmônico isso. Amém. Não tem como, não tem por que eu ficar rebatendo um com o outro. Não, eles têm uma harmonia, sim. Há uma harmonia nessa questão, sim. Amém. Irmão, você tocou num assunto muito importante. Cristo fecha a porta e ninguém abre, e abre a porta e ninguém fecha. E como a gente disse antes, comentou antes aqui, o lacre, ele tranca, ele trava, ele não deixa nem entrar nem sair, a não ser aquele que tem a chave, a não ser aquele que possui a autoridade para selar e desselar. É isso que o irmão estava dizendo ali. Então, o sábado, como eu disse, eu guardo o sábado e eu confio que realmente o sábado ele tem seu significado. A palavra diz que o sábado é o sinal. Ela não diz propriamente que é o selo, mas ela diz que é o sinal. O sinal de quê? O sinal daqueles que pertencem a Cristo. O sábado ele demonstra, ele reflete quem pertence a Cristo. O selo ele tem um outro ponto, que além de mostrar quem pertence a Cristo, ele lacra, ele fecha a porta para o pecado. Por isso que a gente comenta hoje aqui
que aonde Cristo habita, o pecado não tem domínio, porque Cristo sela a pessoa de maneira que o pecado não entra mais. O pecado não tem mais domínio. Irmão Pedro, a gente saiu do texto do livro, a gente entrou numa direção porque praticamente ninguém tem o livro físico, então a gente saiu um pouco do conteúdo ali, entramos na questão da mensagem 1888 e sobre o selo. Amém. Amém. Todos os pontos convergem no mesmo sentido, irmãos. Todos os pontos convergem no mesmo sentido. Glorificar a Cristo porque Ele é a nossa justiça. Sem Ele, nós não somos nada, não temos nada. Até o ar, a vida que nós temos está nele, dependemos dele, porque nós andamos nele, nos movemos nele e só existimos nele. Então todo o nosso viver gira em torno dele. Amém. Só para complementar o que a gente está comentando aqui, o irmão Everson disse mais uma parte que me chamou a atenção e eu concordo com o irmão. O sábado ele é descanso e Cristo se apresenta de que forma? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então Cristo é o descanso. Se a gente permanecer em Cristo, teremos descanso nele. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, é tudo mais uma vez que eu e o irmão Vanderlei já temos estudado nisto em off, não é? Aproveitar também aqui a deixa para vos trazer a seguinte mensagem. Toda a nossa obediência à lei só é possível se Ele vier obedecer à lei em nós. O nosso descanso só é possível se nós entrarmos na aliança do Pai, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A graça de Deus só alcançamos nós ela, ou só ela nos alcança, melhor dizer, quando nós aceitamos Jesus como nossa justiça. Quando o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para nós em todo o nosso viver, aí sim, descansamos nele. Quando a Bíblia nos diz que a terra vai produzir frutos, frutos de quê? De justiça, ou seja, frutos de Cristo habitando em nós. Aí sim, nós vamos de alguma maneira apresentar a presença dos frutos, sendo nós a videira, sendo nós os ramos e Cristo a videira, produzindo Cristo nos ramos, as famosas e maravilhosas uvas que Deus espera. Essa é a nossa caminhada, irmãos. Todos os temas do nosso estudo, todo o nosso viver por esta terra só faz sentido se obedecermos ao Pai. E a obediência ao Pai é exatamente permitir que Cristo habite em nós. É concordar com Deus. Porque se Deus disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, quando nós concordamos com Deus que realmente Jesus é o filho amado em quem Deus se compraz, nós estamos a estar alinhados no mesmo pensamento que Deus. E se estamos alinhados no mesmo pensamento que Deus, então aquele que nunca pecou, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos nós, pecadores, feitos justos. Esse é o caminho, meus amados irmãos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é o nosso selo, Cristo é o nosso descanso, Cristo é o sábado, porque até do sábado Ele é o Senhor. Me lembrei de uma
de um verso que quero compartilhar com os irmãos e vamos meditar sobre isso. Lembrem-se do ladrão na cruz. Se ele morreu sem ser selado, ele não teria direito de entrar nos céus. E ele chegou, vamos dizer assim, no final da vida dele, ele reconheceu o seu estado, se arrependeu e aceitou a Cristo. Nada diz na Bíblia que ele aceitou o sábado, mas ele, para ser salvo, ele tinha que ser selado. Quando ele reconheceu a Cristo e aceitou a Cristo, ele passou a ser selado. Entendem, irmãos? Como eu disse antes, não estamos aqui tirando a importância do sábado. O sábado, sim, é um sinal que pertencemos e aceitamos a Cristo na nossa vida. Irmãos, se me permitem, podemos até acrescentar na fala do irmão Vanderlei o seguinte entendimento para ajudar a compreensão. O passaporte, ou vamos assim dizer, o RG brasileiro, o RG que todo cidadão brasileiro tem, é o documento oficial que prova que tu és brasileiro. Ou seja, quando nós somos questionados de que nacionalidade tu és, o que é que nós apresentamos? Ou o RG ou o passaporte, que demonstra que realmente nós somos deste país, ou seja, a nossa nacionalidade, a nossa origem é essa. Então, é como o sábado. O sábado, ele é o selo de Deus externo. É a confirmação de que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, guardamos o dia que Ele instituiu como dia de guarda. Porque neste dia Ele nos santifica. Porque neste dia Ele glorificou. Então, nós, ao recebermos e guardarmos o sábado bíblico, estamos a guardar verdadeiramente o próprio Jesus em nós. Repito, porque até do sábado que nós estamos a guardar, Ele é o Senhor. Então, o selo de Deus é o sábado. O selo de Deus é o próprio Jesus. É em Jesus que nós descansamos. Nós não descansamos num dia da semana. O dia da semana é apenas o sinal externo do nosso descanso na alma em Cristo espiritualmente. Eu sei que essa mensagem ou esse sentido parece novo no Evangelho, parece que estamos a trazer uma fala nova, uma coisa nova, mas não, irmãos. É mesmo do antigo, sempre foi dessa maneira. Sempre foi esse o selo de Deus. Apenas foi se modificando de tempo em tempos, mas para entendimentos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Por isso é que no nosso tempo precisamos compreender exatamente isso. Cristo em vós, não só na nossa voz, na nossa fala verbalizada, mas no íntimo de nós, ou seja, não só basta ter a palavra de Deus dentro de nós, nós precisamos falar da palavra de Deus, nós precisamos glorificar Deus falando, nós precisamos demonstrar no exterior a quem pertencemos no interior. Irmão Aguinaldo levantou a mão? Sim? Sim, irmão Pedro, permita-me uma pergunta a respeito. Vamos lá. Eu estou a compreender o que o irmão está a dizer quanto Jesus ser o selo de Deus. O irmão Vanderlei colocou há pouco uma questão de quando que ter Jesus é ter o selo. Agora vem uma pergunta. Quando realmente o ladrão da cruz, e aí nós vemos a expressividade dos
dos que serão salvos na hora 1/10, né? Que vão reconhecer a Cristo e vão ser selados. Eu estou a perceber isso daí. Mas agora me vem uma pergunta e eu gostaria que ter uma explicação mais plausível. Eu estou na igreja, reconheço que Cristo é o Senhor, baseado nesta tônica, eu estou selado. Mas a minha vida, ela não reflete Cristo. Ela não expressa Cristo a quem quer que seja. No que vai caber, ou como dizer a recepção, como dizer sobre este selamento? Porque nós temos essa foi a proposta do estudo, nós estamos falando assim, como sermos livres do pecado, como vencer o pecado, né? E se eu não venço o pecado, embora tenha reconhecido Cristo como o Senhor, embora tenha aceitado Ele como o meu Deus, como posso estar sendo eu selado nesse sentido? Amado irmão Aguinaldo, boa pergunta, louvado seja Deus por essa questão. Irmãos, primeiramente nós precisamos abrir o nosso entendimento para compreender o seguinte. Assim como não existe possibilidade de alguém ser de Satanás e não espelhar obras maléficas, também não existe possibilidade de alguém estar em Cristo e não espelhar a presença de Cristo nele. Fica bem claro isso, irmãos. Não existe possibilidade de alguém estar em Cristo e não espelhar a Cristo em si mesmo. Por quê? Porque o próprio Jesus nos disse: é pelos frutos que vocês vão conhecer de quem é quem. Ou seja, pelos frutos os conhecereis. Aquele que está em Cristo, os frutos dele são frutos da presença do Espírito Santo nele. Quais são os frutos da presença do Espírito Santo em uma pessoa? Conforme está escrito em Gálatas: bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Todos esses frutos só são presentes em quem Cristo habita. Em quem Cristo não habita, esses frutos não têm como aparecer. A intolerância, o apetite desgovernado, a desordem nas ideias, o exaltar-se facilmente é a demonstração de que no teu coração Cristo ainda não fez morada. Porque onde Cristo habita, há controle dessas características, essas tendências que levam o homem a transgredir o mandamento da lei de Deus. Quando Cristo habita, que é aquele que cumpriu perfeitamente a lei, ele põe todas essas coisas em ordem na pessoa. Por isso é que repetimos, o selo não pode ser um dia, porque não existe um dia que coloca essas coisas em ordem em nós. Mas existe uma pessoa que coloca todas essas coisas em ordem em nós. E então, essa pessoa não pode estar fora de nós. Ele só consegue colocar, entre aspas, ele conseguirá colocar quando ele tiver habitar em nós. A pergunta que eu tenho me deparado com ele entre muitos irmãos professos, irmãos da verdade presente, que são adventistas, é: como é que Cristo habita em alguém? Como é que Cristo pode viver a vida dele em alguém? A resposta é simples, irmãos. Quando a palavra de Deus tem lugar em nós, na nossa mente, a própria palavra, ela é autorrealizável. Então, se ela está a habitar em nós, automaticamente o que ela própria disse que faria,
ela fará. Mas fará a quem? Aquele a quem ele habita, primeiramente. Para que os frutos dessa pessoa sejam resplandecentes da glória de Deus nele. Se formos olhar os pais da fé, começando por Lutero, ele aceitou a Cristo. Ele morreu salvo pelo que nós sabemos. Mas ele não guardava o sábado. Então, sendo assim, ele não estaria salvo, não estaria selado, vamos dizer. Mas ele aceitou a Cristo. Então, ele aceitou o selo. Da mesma forma, Guilherme Miller, se formos olhar, ele não tinha um entendimento sobre o sábado, ele não guardava o sábado. Se o sábado fosse o selo, ele não teria sido selado, mas ele aceitou a Cristo. Sendo assim, ele foi selado. Ellen White escreve sobre isso, que há um anjo na sepultura dele, guardando ele para o dia do Senhor. Então ele recebeu o selo, ele recebeu a Cristo, ele aceitou a salvação em Cristo. Acrescento dizendo o seguinte, amados, Abraão é o pai da fé. E nós sabemos como é que Abraão, Deus o instituiu como pai da fé. Lembrando, irmãos, que Abraão, em nenhum relato bíblico mostra-nos Abraão guardando o sábado, mas relata-nos que Abraão era amigo de Deus. E amigo de Deus tinha que ter tido uma intimidade com Deus, ou seja, só se pode ter intimidade com Deus se for pela fé, porque em Hebreus 11 lemos perfeitamente que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que Abraão agradou a Deus se ele não tinha guardado o sábado? Se o sábado fosse o selo, Abraão teria sido selado no sábado, mas Abraão não guardou o sábado. Mas Abraão, Deus lhe teve como amigo e designou-lhe como pai da fé. Em Cristo, repito, aquelas pessoas que foram seladas em Cristo antes de Cristo vir, nascer e morrer, há 2000 anos atrás, eles foram selados porque creram no Salvador que viria. Todos aqueles que foram selados ou serão selados ou estão sendo selados desde a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo até hoje, eles estão a ser selados por aquele Salvador que veio. É preciso perceber isso, porque às vezes faz uma confusão tremenda quando nos questionam. Então, como é que os antigos foram selados? Foram selados porque creram que viria um Salvador, creram que Deus enviaria um Salvador. E é essa crença na qual eles descansam até hoje. E nós que vimos a vinda desse Salvador, ou seja, temos relatos evidentes de que ele já veio, somos selados por crermos que ele já veio. E que aquele que veio, que morreu e foi ressurreto, é exatamente o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E o sacrifício que ele cumpriu foi suficiente para nós nos tornarmos livres da opressão do pecado, da maldade em nós. Então nós somos selados pelo aquele que já veio e eles foram selados por aquele que viria. Não sei se os irmãos têm esse entendimento. Reconhecer e aceitar que ele nos cele é exatamente renunciar o nosso ser, o nosso eu, aquilo que nós somos. Porque é exatamente o que nós somos que nos leva a não conseguir obedecer os mandamentos de Deus. É pelo que nós somos. Mas quando nós renunciamos o que somos e aceitamos o que Cristo é, significa dizer morrendo nós para que ele viva em nós,
automaticamente a obediência dos 10 mandamentos da lei de Deus de forma perfeita, que foram obedecidos por Ele e nele, isso nos será atribuído como se fôssemos justos, como se fôssemos cumpridores dessa lei perfeita. E então é a famosa justiça comunicada e a justiça imputada. Quando nós concordamos com Deus que em Cristo Jesus nós fomos justos com Ele, Deus então nos imputa, nos atribui uma justiça que nós não temos, que nós por nós mesmos nunca conseguiríamos alcançá-la. Então Ele nos atribui quando aceitamos aquele que cumpriu e obedeceu perfeitamente a lei. Ou seja, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, conforme lemos em Isaías 43, 25 e 26. Ele toma consigo os nossos pecados, resolvendo esse problema na cruz, e nos atribui a justiça que não era nossa, que era de Cristo, a nós. Por quê? Porque nós concordamos com Ele. Ou seja, nós estamos exatamente dizendo que sim, tudo que o Pai falou é verdade. Nós estamos exatamente dizendo o mesmo que Maria disse quando o anjo chegou diante dela e lhe disse: amada, tu vais conceber pelo poder do Espírito Santo. E Maria disse ao anjo: como isso vai acontecer se eu nunca tive um homem? E o anjo explicou-lhe: tu vais conceber porque o Espírito Santo do Senhor vai repousar sobre ti. Ela mesmo sem saber, ela disse: que seja feita em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ela concordou. É o convite que Jesus nos traz, o convite que o Evangelho nos entrega é exatamente isso. Concordar com Cristo, aceitando que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para que tu e eu não mais transgrediremos a lei de Deus, que é exatamente a causa que nos faz andar nesse deserto que é o mundo. Ou seja, voltamos sempre no mesmo sítio. Sem Cristo, nós jamais conseguiremos estar diante do Pai reclamando, ou seja, merecendo a graça. Porque a graça que para nós é graça, para Deus custou a vida do Filho. E todo aquele que não concorda com o Filho, ou não concorda com o Pai, nega a graça. Porque a graça só veio através de Cristo, não para que nós continuássemos a ser os transgredores da lei. Não, apenas para que a graça nos cobrisse naquilo que nós não éramos capazes de fazer. Vocês percebem até esse ponto? A graça custou caro para Deus, mas ela é barata para nós. Então, a ver a diferença, o que se fôssemos nós a fazer alguma coisa para sermos salvos, seria penoso, porque nós não temos em nós mesmos força, capacidade para conseguir, para almejar, para lograr vencer o pecado. Nós não temos isso em nós mesmos. Mas quando olhamos para Cristo que venceu, dizemos: eu quero essa vitória de Cristo. Eu quero me tornar vitorioso como Ele se tornou. Mas como eu não consigo, eu então vou a Ele e peço que Ele venha vencer em mim. De que maneira que Ele vai vencer em mim? Eu morrendo, ou seja, anulando-me a mim, para que Ele entre em mim, toma conta dos meus sentidos, das minhas emoções, habitando dentro de mim, no trono dos meus pensamentos, que é a causa que me origina eu a transgredir a lei, automaticamente me torno apto para estar com o Pai. Não porque eu fiz, mas porque o Filho dele, o Filho amado, veio fazer o que ele sabe melhor fazer em mim. Então o Pai, quando vê, olha para baixo, ele não vê a mim, ele vê o Filho dele em mim, resplandecendo, mostrando que é possível sim a videira verdadeira que é Cristo produzir fruto em ramos que somos nós. Isso é a justiça pela fé.
que nos dá o direito de entrarmos nas mansões celestiais. Não porque nós fazemos, não porque nós, de alguma forma, nos habilitamos a fazer, não. Apenas porque Ele fez. Porque eu concordei, eu permiti, eu aceitei e me torno digno diante de Deus. Quem faz a obra é Ele, nunca eu. Oremos a Deus. Grandioso e eterno Pai, maravilhoso e soberano és Tu, ó Senhor, que habitas no mais alto de todos os céus, na luz inacessível, ó Pai, é o trono da Tua graça, de onde Te contemplamos, ó Senhor, em espírito e em verdade. Porque está escrito, os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Pai amado, pobre, miserável e cego e nus que nós somos, nos dirigimos diante de Ti, ó Pai. Conforme o Teu infinito amor e graça, Tua misericórdia que dura para todo sempre, que nos tens concedido, ó Pai, o privilégio, ó Senhor, de nos achegarmos a Ti no trono da graça, irrompendo, ó Pai, o segundo véu, de entrando, ó Pai, por meio das nossas súplicas ao lugar santíssimo, diante do Teu altar, na presença do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, a quem nos enviastes, apresentando, ó Pai, as nossas súplicas como um incenso puro e agradável a Ti, que são as nossas orações. Tu sabes, ó Senhor, que elas não provêm de lábios enganosos, mas de pessoas, ó Pai, que têm prazer na habitação da Tua casa e no lugar onde permanece a Tua glória. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Reconhecemos, Senhor, que de nós em nós mesmos não há bem nenhum. Por isso Te convidamos. Venha habitar em nós de maneira ininterrupta. Vem fazer a Tua obra nesses corpos que são a morada do Espírito Santo do Senhor. Tu que disseste, ó Pai, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, Tu nos purificarias, Tu nos lavarias, ó Senhor, com a Tua palavra. Graças Te demos, Pai, porque nesta hora somos lavados, fomos purificados, ó Senhor, como assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, por esse selo que nos ofereceste. Obrigado pelo grandioso e maravilhoso plano de salvação que criaste para nós. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Teu fardo é leve e o Teu jugo é suave. Abre, ó Senhor, os nossos olhos para que possamos contemplar as coisas maravilhosas da Tua lei. Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a que os Teus planos, os Teus propósitos se cumpram em nós. Ajuda-nos, ó Pai. Remova, ó Senhor, dos nossos olhos a cortina que nos impede de contemplarmos a Tua graça. Dai-nos, Pai, sabedoria que a todos o Pai dá liberadamente e nada te impopera. Ordena, ó Senhor, os nossos passos na Tua palavra e não permita que iniquidade alguma tenha domínio sobre nós. Graças Te demos, Pai, pela maravilhosa forma como Tu lidas com os Teus servos e nos permite que vivamos e nos tens dado o privilégio de guardar a Tua palavra em nós. Pai querido, na Tua presença mais uma vez, ó Senhor, no culminar das horas do Santo Sábado, nós Te pedimos, ó Pai, concede-nos uma semana abençoada na Tua presença.
e não retire o teu Espírito sobre nós. Perdoa, ó Pai, os nossos muitos pecados e aceita-nos na tua presença. Nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em quem cremos e confiamos e oramos. Amém.